Abra sua Bíblia em João 19. Evangelho de João, capítulo 19. Leremos apenas os versos 17 e 18. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Diga comigo: Jesus no meio. Jesus no meio. Esta é a grande revelação de Deus para o mundo, para a igreja. Jesus no meio. Queridos irmãos, nós não fomos salvos na manjedoura de Belém. Não houve nenhuma mudança em nossa condição de perdido quando Jesus transformou a água em vinho. Não houve expiação de pecados quando Jesus andou sobre as águas. Não houve reconciliação para este universo quando Lázaro ressuscitou. Não houve justificação quando os olhos do cego de nascença foram abertos. Mas quando Jesus foi à cruz, nós fomos salvos da condenação do pecado. A cruz. A dívida do pecado foi totalmente paga na cruz. Paulo disse: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Quantas ofensas ele perdoou? Todas. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aonde está a cédula que te condenava? Na cruz. O Senhor tirou ela das vistas do justo juiz. O Senhor tirou ela do processo que te levaria à condenação eterna. Ele tomou aquele documento, aquela dívida, aquele certificado e disse: ele é meu, essa dívida é minha, eu levo ela comigo na cruz, eu cravo ela na cruz. Cristo, a Bíblia diz que foi crucificado no alto do Monte Calvário entre dois malfeitores. Jesus estava no meio. Na realidade, Jesus sempre se encontrou e se encontrará no meio de todos os grandes e importantes eventos da história da humanidade. É impossível ignorar Cristo. Os países do leste europeu que optaram no passado pelo comunismo, que escreveram uma constituição dizendo que não havia Deus, fecharam as fronteiras deles para os pregadores, para a igreja, porém eles todos fracassaram, e a mensagem da cruz de Cristo jamais pode ser ignorada, mesmo com a chamada cortina de ferro. Depois surgiu a tal de cortina de bambu, que é o autoritarismo chinês. Mas é comprovado que lá na China tem uma igreja forte e cheia do Espírito Santo, porém ela é uma igreja oculta, escondida, é uma igreja subterrânea, mas ela existe em toda parte da terra, até mesmo nos países muçulmanos, aonde há predominância da ditadura, da perseguição, do fanatismo, das religiões falsas. É impossível rejeitar ou ignorar Cristo. O homem poderá dizer: não quero Cristo, mas ignorá-lo jamais ele poderá dizer. Não sei quem ele é, não ouvi, não conheço. Isso não vai acontecer com nenhum ser humano que já passou por esta terra ou passará. Jesus foi colocado no centro, no meio.
Jesus foi crucificado entre o céu e a terra, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, porque Ele é o divisor entre a justiça e a injustiça e justiça. Jesus está no meio da sua igreja, a fim de que todos possam sentir igualmente a sua doce presença. Quando Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos e se pôs no meio deles para dar-lhes a paz. Chegando, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. No livro do Apocalipse, João viu Jesus no meio dos castiçais, que representam a igreja de todas as eras. Em todas as eras, Jesus esteve, estará, continuará sempre no meio das igrejas. Igrejas nominais, igrejas pseudo-cristãs, não podem desfrutar da bênção deste Cristo que se posiciona no meio, mas as igrejas que verdadeiramente temem o Senhor e honram o seu nome, desfrutarão sempre da presença dele. Ele está sempre no meio. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. O Cristo sofredor vai estar revestido de poder, autoridade e glória nesta época. Ele estará no meio, no centro, e ele exercerá o juízo sobre as nações. Aqui ele foi simplesmente o Cordeiro de Deus, a ovelha muda levada ao matadouro, mas naquele dia ele será o rei, profeta, sacerdote e juiz. É impossível ignorar Cristo. Na era escatológica, todas as coisas convergirão a Cristo. Paulo escreveu aos Efésios 1, 9 e 10: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Jesus será o centro do universo. Em virtude de sua obediência e humildade, de ir às últimas consequências, ao entregar sua vida por nós na cruz, Cristo conquistou o nome que é sobre todo nome, e toda a criação terá que confessá-lo como Senhor, para a glória de Deus Pai. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9 a 11. Devido à sua obra na cruz, Deus Pai sujeitou todas as coisas sobre os seus pés. Embora aí, hoje, nem todas as coisas estejam totalmente sujeitas a Ele. O escritor aos Hebreus disse: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que Ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que Ele não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Aos Hebreus 2,8. Porém, o Pai já determinou que todas as coisas se sujeitem ao Filho. E quando eu penso nesse texto aqui, eu penso na minha vida. Eu já obedeci a ordem do Pai? Eu já estou sujeito ao Filho? Tem alguma coisa na sua vida que ainda não foi sujeita ao Filho? Porque a ordem do Pai é que todas as coisas cheguem a essa sujeição. A completa sujeição de todas as coisas a Cristo se consumará no final do milênio. O apóstolo Paulo quem escreve, 1 Coríntios 15, 25: porque convém que reine, quando ele vai reinar no milênio, convém que reine
até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. É impossível não notar Cristo, é impossível ignorar Cristo, porque Cristo sobressai, porque Cristo, Ele é inigualável, Ele é singular na sua humildade. A Bíblia diz que um dia Ele se sujeitará ao Pai, sendo igual ao Pai, mas Ele se sujeitará ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Mas a Bíblia diz que antes que Ele sujeite ao Pai, o Pai fará com que todo esse universo se sujeite ao Filho. Você entende isso? Pode compreender essa tremenda revelação de Deus? A harmonia e a sincronia que existe entre o Pai e o Filho. O Filho não é menor que o Pai, o Filho é igual ao Pai. Mas o Filho, nessa economia de Deus, nesse projeto salvador de Deus, é o único membro da Trindade divina que se tornou homem, que desceu a este mundo no sentido de identificar conosco em todas as nossas limitações, menos no pecado. E quando Ele retorna para o céu, olha bem, primeiro Ele vem e desce, Ele traz o quê? Ele traz o divino para os humanos, depois eleva o humano para o divino, de tal maneira que Ele, Jesus Cristo, ainda é o único mediador entre Deus e os homens, como Paulo diz, Jesus Cristo homem. Oi, Jesus Cristo homem até hoje, Paulo, Ele não está na glória? A experiência da humanização de Cristo jamais se apagará, nem aqui nem na eternidade. É por isso que Ele pode ser o nosso mediador perfeito, é por isso que Ele pode ser sumo sacerdote, porque Ele compreende perfeitamente quem você é, o que você sente, o que você passa, porque Ele é o Filho de Deus, é Jesus Cristo, homem e eternamente Deus, perfeitamente Deus, integralmente homem. Não apaga essa experiência jamais. Ele levou ela para dentro da divindade. Devido à sua perfeita obra na cruz, Jesus foi consagrado como o príncipe da nossa salvação. Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos. É Jesus falando para o Pai: Pai, eu vou anunciar o teu nome aos meus irmãos. Jesus não se envergonha de você nem de mim. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. Quem você é? Você é o filho que Deus deu para Jesus. Você é a filha que Deus deu para Jesus. Jesus está dizendo: eis-me aqui, Pai, com os filhos que o Senhor me deu. No Evangelho de João, Jesus diz assim: quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aliás, antes disso ele diz: somente aquele a quem o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quem é que nos deu para Cristo? O Pai. Somos os filhos que Ele deu para Jesus, e Jesus nos chama então de irmãos. E se
consagrou como príncipe da nossa salvação. Isso é grandioso, porque isso mostra a preeminência de Cristo em relação à obra da cruz. Se antes da encarnação ele era um com o Pai em glória, majestade, eternidade, soberania, poder, ele se faz menor do que os anjos na encarnação, submete ao escárnio, a perseguição, ao desprezo, à zombaria. Ele vai descendo, até chegar à cruz. E depois da cruz, a Bíblia diz que ele é sepultado e ele desce às partes mais baixas da terra. É um mistério profundo. O fato é que isso aconteceu. Como? Qual a dimensão? Não sabemos. Algumas coisas aconteceram bem longe dos nossos olhos, e só sabemos por um vislumbre de uma revelação que Deus não está preocupado em dar detalhes agora. Mas ele desceu. Ao descer, então Deus começa a fazer agora uma trajetória ascendente. Ele começa a subir, até Paulo dizer: ele está sentado à destra de Deus, acima de todo principado, poder, principados, potestade, tudo que se nomeia nesse século ou no vindouro. Ele reina, ele está governando tudo. Glória a Deus. Para terminar, dessa forma Cristo deve ter a centralidade e a preeminência em nossa maneira de pensar, em nossa maneira de pregar e em toda a nossa maneira de viver. Porque nada lhe propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Se alguém quer honrar a Deus, deve honrar a Cristo e a sua obra na cruz. Jesus disse: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. João 5,23. O que estamos fazendo aqui hoje? O que estamos querendo realizar aqui neste encontro? Nós estamos querendo honrar a Cristo, honrar sua palavra, honrar seus mandamentos, honrar as suas ordenanças. Ele disse: fazer isto em memória de mim. Então nós chegamos aqui hoje e dizemos: sim, Senhor Jesus, aqui estamos para fazer a celebração da ceia em memória do Senhor. Nós cremos, Senhor, que Tu és este ser glorioso, singular, porque o Senhor trilhou o caminho da entrega, da obediência restrita ao Pai, e não resta outra alternativa senão imitar o seu exemplo, tentar caminhar o mais próximo possível da maneira como Cristo vive, existe, é. Louvado seja Deus. Deus abençoe ricamente, não só vocês presentes aqui, mas todos aqueles que em algum lugar vão ouvir a pregação da mensagem da cruz, que faz com que Cristo seja totalmente incapaz de ser ignorado. É bom que todos os homens parem diante dessa cruz um dia na sua vida e escolham de que lado querem ficar. Nós já escolhemos, queremos estar com Cristo, queremos andar com Cristo, queremos amar a Cristo, queremos servir a Cristo. Curve a sua cabeça. Querido Jesus, obrigado, Senhor. Nós te exaltamos e te damos louvores nesta oportunidade, Senhor. Tu és digno, Tu és santo, a glória e o poder te pertence, Senhor. Estende as tuas mãos para abençoar os necessitados, aflitos. Socorre, Senhor, aqueles que com coração humilde e sincero se voltam para Ti. Ouve o clamor, Senhor, daqueles que suplicam a Tua bênção, a Tua presença. Nós oramos por todos os que padecem, sofrem, todos aqueles que têm dúvidas, temores. Nós oramos pela
pela manifestação desta salvação no espírito, na alma de todo homem, para que sejam libertos, transformados, curados pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Agora, que todo o mal caia por terra, todas as prisões, todos os temores, todas as aflições, sejam agora rompidas pelo poder do sangue de Jesus. Repreendemos a obra do maligno, de Satanás, que quer destruir, que quer matar e roubar. Cai fora, Satanás, os demônios saiam, todo espírito do engano seja vencido na autoridade do santo nome de Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir, o Rei da Glória. Nós adoramos o Senhor, nós amamos o Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. E vamos louvar, glória a Deus, enquanto nossos obreiros aproximam-se, por favor.